Inteiro observado, quando chegaram, tem ali uma família, estão aqui com a gente hoje. Renata, Sofia e Afrânio. Afrânio, ele é da Inquisição Católica. Quando eu cheguei ali na frente, ele desceu do seu carro e falou assim: vocês são da Igreja Batista Reformada? Sou. Pois é, eu sou da Inquisição Católica, vim prendê-los. Afrânio, ele é de Brasília, veio visitar os parentes em Itaperuna, aí foi passar uns dias ali em Búzios e no retorno desejou parar aqui para conhecer a nossa igreja. Pouco que eu pude conversar ali com ele antes do culto, ele está começando um trabalho reformado ali em Brasília, junto com alguns irmãos, e faz o seminário Martin Bucer. Alguns de vocês aqui já ouviram falar, já conhecem. Aquele seminário promovido, é pela Fiel ou é pela Igreja da Graça? Pela Igreja da Graça, né? Do pastor Gilson, que nós conhecemos. E então ele está aqui entre nós, desejou, né, estar aqui com a sua família. Sejam bem-vindos, né? Bom receber pessoas, irmãos nossos e que pensam, né, como a gente. Temos irmãos que têm uma discordância, mas temos outros que pensam, né, mais próximos daquilo que nós também pensamos. Irmãos, vamos orar antes da gente. Senhor Deus, nós queremos pedir a Tua orientação e a direção, ó Deus do Senhor, para esse momento quando vamos ouvir a Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos oriente, nos confronte, nos console, nos abençoe. E que o Senhor, ó Deus, seja exaltado. Que a Tua palavra venha exaltar o Senhor. Nós assim oramos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós chegamos à nossa última mensagem naquela série que nós temos pregado à noite sobre os atributos de Deus. Nós já estamos há quase 3 meses, né, falando dos atributos de Deus. E hoje nós encerramos essa série. Quando nós retornarmos, quando alguns, né, de vocês retornarem das férias lá em fevereiro, e eu também, nós vamos à noite pregar sobre outro assunto, de forma que hoje então é a nossa última mensagem sobre os atributos de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. Não sei se você já percebeu, eu já vi aqui em Campos alguns plásticos. Tem muito tempo que eu não vejo, mas eu já vi alguns plásticos, alguns adesivos de carro que trazem a seguinte mensagem. Diz assim: tudo é força, mas só Deus é poder. Tudo é força, mas só Deus é poder. João nos diz lá na sua epístola que Deus não é poder, Deus é amor. Deus tem poder, como nós vimos ao estudarmos sobre a onipotência de Deus. Aliás, Deus tem todo o poder. A Bíblia diz que Ele é todo-poderoso. No entanto, Ele não se identifica como aquele que é poder. Deus se identifica como aquele que é amor. E se identificar como aquele que é amor não significa apenas que Deus ama, mas que Deus é amor. Isso é diferente. O amor faz parte da natureza de Deus. Por exemplo,
A vaca, ela não pode deixar de produzir leite. O escorpião não pode deixar de picar, de morder. O homem, ele não pode deixar de pecar, porque ele é pecador por natureza. Assim como Deus não pode deixar de amar, porque o amor faz parte da natureza de Deus. Então Deus, ele não tem ou produz amor, ele é amor. E a Bíblia, ela nos descreve assim várias características do amor de Deus. E aí eu quero trazer para vocês algumas dessas características para a gente poder entender esse atributo divino que é do amor. Primeiro, o amor divino, diz a palavra de Deus, ele é livre ou ele é imune de influências externas. O amor das criaturas, umas pelas outras, deve-se a algo existente entre elas. Por que é que nós amamos algumas pessoas e a outras não? Alguma coisa nos levou a amarmos aquilo que nós amamos. Mas diz a Bíblia que o amor de Deus não é assim. O amor de Deus, ele é gratuito, ele é espontâneo. Ele não é causado por absolutamente nada. A Bíblia diz que Deus, ele não nos amou porque nós o amávamos. A Bíblia diz que ele nos escolheu e nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não há nada em nós que possa atrair, impulsionar ou forçar o amor de Deus na nossa direção. Pelo contrário, diz a Bíblia que o que existe em nós, ou o que existia em nós, era para repelir o amor de Deus e não para atraí-lo. Então, a única razão pela qual Deus ama alguém acha-se em sua vontade soberana. É isso que Moisés vai dizer lá em Deuteronômio 7, falando do povo. Moisés diz assim: o Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, da mão de Faraó, porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito a vossos pais. Então Deus amou porque quis amar. E por que ele desejou amar? Porque assim foi do seu agrado, diz a Bíblia. Segunda característica, o amor de Deus, ele é eterno. Se o amor faz parte da natureza de Deus, e se Deus, como vimos semanas atrás, é eterno, logo, o seu amor também é eterno. Como Deus, o seu amor não teve princípio e jamais terá fim. Deus vai dizer ao povo, através de Jeremias, com amor eterno, eu te amei. Então Deus nos amava muito antes de nós existirmos. Quem será o neto de Arthur? O meu bisneto? Faço a menor. Mas se ele for um eleito de Deus, Deus já o ama com amor especial, antes de existir. Deus nos amava muito antes de existirmos. E essa é mais uma prova de que o seu amor é espontâneo. Terceiro, diz a Bíblia que o amor de Deus, ele é soberano. Dizer que alguém é soberano é afirmar que
Este alguém não deve obrigação a ninguém de nada. O soberano é a sua própria lei. O soberano é aquele que age de acordo com a sua própria vontade. Na época ali do século 16, 17, 18, 17 e 18, existiram as famosas monarquias absolutistas. E Luís XIV, avô de Luís XVI, o rei francês que presenciou a maior revolução de todos os tempos, a Revolução Francesa. Luís XIV foi aquele que construiu o famoso Palácio de Versalhes, que é ponto turístico até os dias de hoje. Luís XIV, no auge da sua fama, no auge do seu poder, dizem alguns que ele não falou isso, dizem outros que ele falou. Ele chegou a verbalizar o seguinte: o Estado sou eu. Quem manda aqui sou eu. Eu faço o que quero, com quem quero, na hora que quero. Esse é soberano. Isso é soberania. Dizer que alguém é soberano é afirmar que este alguém não deve obrigação a ninguém de nada, que faz o que quer. Assim, pois, se Deus é amor e se Deus é soberano, logo, o amor de Deus também é soberano. Deus ama a quem lhe apraz. Por isso que Paulo vai lá na sua tese, na sua defesa da doutrina da predestinação, em Romanos 9, ele vai dizer assim: Deus amou a Jacó e odiou Esaú. Qual a vantagem que Jacó tinha sobre Esaú para receber o amor de Deus? Nenhuma. Pelo contrário, se alguém merecia receber amor, este não era Jacó, porque era mentiroso, enganador, usurpador. Deus ama, dizem as Escrituras, a alguns de forma especial e a outros não. Amei a Jacó, mas odiei a Esaú. Por quê? Porque o amor é soberano. O amor de Deus é um amor soberano. Quarta característica, o amor de Deus, ele é imutável. Se o amor faz parte da natureza de Deus, e se Deus é imutável, como nós também vimos, logo o amor de Deus, ele é imutável. E Jacó, que eu mencionei há pouco, é um dos maiores exemplos do amor imutável de Deus. Apesar de tudo que fez, Deus continuou amando Jacó. Apesar de tudo aquilo que os discípulos fizeram com Cristo na noite da crucificação, Jesus continuou amando-os. E diz a Bíblia que, havendo amado os seus, amou-os até o fim. Isso aqui é uma verdade consoladora, uma verdade estimulante. Por quê? Porque não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos, como não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. O amor de Deus, ele é imutável. Quinto, o amor de Deus é santo. O amor de Deus nunca entra em conflito com a sua santidade. Por isso que, como vai dizer o autor de Hebreus, Deus, por ser santo e por ser amor, ele corrige e disciplina aquele que ama. Deus não tolera o pecado, mesmo daqueles que ama. E porque o seu amor é santo. O amor de Deus não é como aquele amor de avô e de avó, que muitas vezes
fingem que não estão vendo as coisas erradas que o neto e a neta faz. Deus vê e Deus corrige, porque o seu amor é santo. Sexto, o amor de Deus, diz a Bíblia, ele é cheio de graça. Jesus morreu não para fazer com que Deus nos amasse, mas morreu porque Deus já nos amava. A consequência de Deus ser amor é que quem muito ama, muito dá. Quem muito ama, muito dá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você pode dar sem amar. A gente vai falar sobre isso no final. Você pode dar sem amar, mas você não pode amar sem dar. Então, quem ama, dá. O Pai, diz a Bíblia, não apenas enviou o seu Filho ao mundo, Ele deu o seu Filho pelo mundo. Enviar mostra a encarnação. Dar demonstra a encarnação do amor. Por isso que Ele não apenas enviou, Ele deu. E uma das melhores maneiras da gente medir a profundidade do amor é percebendo a disposição do sacrifício. Por exemplo, Davi vai dizer lá em 1 Crônicas 24, 21, não oferecereis sacrifício que não me custe nada. Porque o grande amor de Davi por Deus podia ou deveria ser visto no preço que ele estava disposto a pagar. Então Deus, ele não abriu mão de qualquer coisa. Deus, Ele deu e Ele ofereceu o seu único Filho, o seu Filho amado, em quem Ele, como disse o próprio Pai lá no batismo, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Aquele que era um com Ele mesmo. Ou seja, Deus deu de si mesmo. O que mais Ele poderia nos dar? Qual é o pai ou a mãe aqui que daria o seu filho ou a sua filha para morrer por adversários, por pessoas que não gostam de você? Irmãos, nenhum ser vivo abre mão facilmente da sua prole. Deus nos amou de tal maneira, preste atenção nisso, Deus nos amou de tal maneira, preste atenção para você não interpretar errado a minha fala, Deus nos amou de tal maneira que parece ter nos amado mais do que o seu próprio Filho, porque Ele não poupou o seu único Filho para que pudesse nos poupar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele permitiu que o seu Filho perecesse para que todo aquele que nele crê não pereça. Sétimo, o amor de Deus foi derramado sobre um mundo perdido, arruinado e culpado. O que é que existia no mundo para atrair o amor de Deus? Não havia no mundo nada que fosse digno do amor divino. Inimizade para com Deus, ódio à sua verdade, desprezo à sua lei, rebelião contra os seus mandamentos. Estes eram os espinhos que cobriam a terra devastada. Mas foi nesse contexto que aparece a manifestação do amor de Deus.
a enfermidade do homem ofereceu oportunidade para a revelação do remédio divino. Ou seja, o negro pano de fundo do pecado concede um brilho especial ao amor de Deus. Que coisa impressionante. Oitavo, a maneira como Deus doou o seu Filho demonstra a grandiosidade do seu amor. Diz a Bíblia que o Pai enviou o herdeiro de todas as coisas para labutar numa oficina de carpinteiro, usando ali o martelo, a serra, a plana. O Pai enviou o seu Filho para o meio de escribas e fariseus que o açoitaram durante todo o seu ministério com calúnias do mais baixo nível. O Pai enviou o seu Filho para sofrer de fome e de sede, para viver em tal pobreza que não tinha onde reclinar a cabeça. O Pai enviou o seu Filho para ser torturado, morto, como um criminoso. O Pai enviou o Filho para se tornar maldição em nosso lugar. Então Cristo sofreu aquilo que nós precisávamos sofrer. Cristo passou por aquilo que nós precisávamos passar. Então a maneira como o Pai doou o seu Filho revela a grandiosidade do seu amor. Outra coisa, quando Deus doou o seu Filho, também demonstra a grandiosidade do seu amor. O tempo está vinculado com amor. Quando foi que o Pai entregou o seu Filho? Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A promessa de que Jesus seria enviado foi feita lá no Éden, logo após a queda de Adão. E através dos tempos, Deus se manteve fiel à promessa. Cada animal morto dentro daquele sistema de sacrifícios do povo judeu era um prenúncio, era um anúncio de que o Cordeiro que tira o pecado do mundo seria entregue. Cada um daqueles sacrifícios era uma confirmação de que Deus não voltaria atrás na sua decisão. Imagine que uma mãe soubesse qual seria o dia da morte do seu filho. Essa semana morreu um rapaz aqui em Campos. Fazer uma cirurgia, entrou no hospital andando, fazer uma cirurgia na clavícula, morreu. Os familiares vão dizer que foi erro médico, dizem isso. Se foi, a gente não sabe. Se foi o anestesista. E algumas pessoas aí conhecem a família e testemunharam da desolação, da tristeza daquela mãe. 18 anos, 19 anos. Imagina. Imagine que essa mãe soubesse que o seu filho morreria no dia 20 de dezembro de 2013. Como ela viveria o ano de 2012? De 2011? Quando virasse o ano de 2012 para 2013, imagine o que existiria no coração dessa mãe. Imagine como que uma mãe viveria ano após ano, mês após mês. Ou seja, essa situação lançaria uma sombra sobre cada dia e cada hora do futuro. E se ela soubesse não apenas o dia, mas a maneira, porque ele morreu como um criminoso.
não um menino, mas Jesus Cristo. Isso certamente traria uma amargura ainda maior. E se essa mãe pudesse evitar essa situação, será que ela não faria? É claro que sim. No entanto, diz a Bíblia que o pai não poupou o próprio filho, antes por todos nós o entregou. E ele fez isto ano após ano, século após século. Amor que, como diz a Bíblia, as muitas águas não podem sufocar. Amor eterno, inconcebível, infinito, imutável. Então, será que existem motivos, irmãos, para no meio da tribulação, no meio da dor pela qual você passa, no meio da sua angústia, naqueles períodos, naquelas semanas, meses e até anos de dúvida, de amargura, de tristeza, será que existem motivos para a gente descansar, para a gente confiar, para a gente crer em Deus? Vocês acham que foi um amorzinho de verão que nos resgatou? Com amor eterno, eu te amei. Amor imutável, amor santo, amor soberano. Inclusive, é isso que certamente estava na mente de Paulo quando ele escreveu o seguinte, olha, ali na sua argumentação ele diz assim: se Deus não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, será que ele não nos concederá coisas bem menores? Paulo parte do maior para o menor, ele diz: se Deus foi capaz de nos dar o seu filho, vocês acham que diante das tribulações, dos problemas pelos quais nós passamos, o Pai não vai vir com graça para nos abençoar? Será que este amor que foi capaz de dar o Filho não é capaz de fazer coisas bem menores, como mudar situações que nos afligem, endireitar caminhos tortuosos, conduzir amigos e parentes incrédulos à salvação? Será que esse amor não é capaz de dar alívio, consolo, esperança, fé a mim e a você em momentos de abatimento e de temor? Quero fazer duas aplicações para as nossas vidas. Abra aí, Tito, capítulo 1. Tito 1, os 2 primeiros versos dizem assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Esses 2 versos de Tito possuem assim uma das verdades mais encorajadoras de toda a palavra de Deus na minha leitura. Nesses versos aqui, Paulo descreve a natureza, a filosofia do seu ministério. Paulo fala aqui de evangelização, de edificação e de glorificação. Por exemplo, evangelização, ele diz que ele tinha que promover a fé dos eleitos para que eles pudessem crer. Ele fala de edificação, ele diz que ele trouxe o conhecimento da verdade para os salvos viverem como Cristo. E ele fala de glorificação,
Ou seja, ele deu para os eleitos a esperança da vida eterna. Então ele prega justificação, ele ministra santificação e ele dá a esperança de glorificação. É o plano de salvação completo.